Tomando posse, essa noite nós vamos meditar em Josué, do capítulo 11 até Josué capítulo 22, tá? Josué 11, versículo 16 até 22, 9. Nós vamos fazer uma macro exposição. O que é isso? É quando você caminha numa exposição bíblica com mais texto. Então não vai ser versículo a versículo, óbvio, né? Porque senão a gente vai sair daqui que horas? Não vai ser isso. Mas nós vamos conseguir ver blocos maiores e a partir desses blocos nós vamos perceber o desenvolvimento do texto e o que o autor do livro de Josué quer falar com a gente, tá bom? E a partir disso nós vamos ser desafiados. Mas antes de nós caminharmos, vamos fazer uma oração breve para que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine a nossa mente? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra será pregada e nós temos o privilégio de poder ouvi-la e, Senhor, de poder crer nela. E a partir disso, ter os nossos corações encorajados, quebrantados, transformados. Ajuda-nos, Senhor, para que isso ocorra, abra nossa compreensão, trabalhe em corações. Não se trata, Senhor, do que eu digo ou a minha capacidade, mas do poder da Tua palavra e do Teu Espírito agindo nos corações. Então pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, grande ideia desse trecho que nós vamos meditar essa noite. Lembrando, a grande ideia é o resumo em uma frase, em uma proposição de qual é a mensagem central do texto que nós estamos caminhando. E essa noite, a grande ideia desse trecho que eu separei é essa. Deus estabelece a posse da terra prometida para Israel, demonstrando que sua fidelidade transcende o tempo e as circunstâncias. Então nós vamos ver, meus irmãos, nesse trecho maior, que Deus estabelece a posse da terra para o povo de Israel, ou seja, ele cumpre a promessa que ele tinha feito a Israel de dar a terra de Canaã como sua posse. E ele faz isso demonstrando a sua fidelidade. E essa fidelidade, ela atravessa, ela transcende, ela ultrapassa tempo e circunstâncias. Porque essas promessas foram feitas para os descendentes anteriores desses daqui, daqueles que antecederam, né, os antecedentes. E agora o Senhor está cumprindo. Então a gente vai ver que o que o Senhor promete, Ele cumpre. Esse texto, essa noite, vai nos fazer ver como o Senhor é fiel, como Ele cumpre tudo o que Ele promete. E a partir disso nós vamos pensar a respeito das promessas de Deus para nós, e de como o Senhor está desenvolvendo isso, e de como Ele cumprirá. A minha ideia é, a partir desse texto, encorajar o seu coração a confiar mais no Senhor, a olhar para as promessas do Senhor, e ser encorajado por elas, dentro das dificuldades que cada um de nós enfrentamos no dia a dia. Então, esse texto vai encorajar o seu coração como encorajou o meu. Como eu tenho feito, eu tenho deixado um versículo ou uma frase para você meditar durante a semana, porque eu creio que isso resume bem o trecho e faz você guardar melhor. E aí eu quero propor para você Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, que você está vendo aí. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Guarda esse versículo no seu coração, medita nele durante a semana, vai te ajudar a guardar isso aí. Aquele que prometeu é fiel. E nós vamos ver como ele é fiel aqui nesse trecho. Meus irmãos, nós vamos fazer uma análise do livro rapidinho, para que a gente possa se situar nele, e vamos para o trecho específico que nós vamos caminhar essa noite. Eu vou caminhar num trecho inteiro em uma mensagem. Mas antes disso, vamos entender como é que funciona o livro. Está aí para você. Se você quiser anotar, fica à vontade. Depois eu vou ver se eu disponibilizo esses slides para você estudar durante a semana. Mas a ideia é te ajudar a se situar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Então não é para ficar só com o olho no slide. Deixa a sua Bíblia aberta, e à medida que nós vamos caminhando, você vai virando as páginas da sua Bíblia, e você vai caminhando comigo. E em alguns momentos dessa viagem que eu vou fazer com você, nós vamos dar algumas paradinhas em alguns poços para poder abastecer, tomar água, e a gente vai sair e vai continuar. Então vai ser uma viagem hoje, tá bom? Vamos ver qual é o percurso do livro? O livro de Josué pode ser dividido em 3 partes, que está aí para você. A primeira nós já passamos. Completamos ela domingo passado. Então, uma parte do livro conseguimos vencer. Já passamos por ela. Que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o livro trata da conquista. E, de fato,
nós vimos, Deus, ele deu a vitória ao seu povo e usou Josué para que isso acontecesse. Então houve a conquista. Passamos por isso. Primeira parte. A segunda parte do livro, que vai do 12 ao 21, do capítulo 12 até o capítulo 21, vai falar a respeito da herança e de como o povo de Israel tomou posse da promessa, da terra, de como eles conseguiram alcançar a herança, que é o que nós vamos ver hoje. Então vou passar com vocês hoje todo esse trecho. Nós vamos passar rapidinho e vocês vão entender, tá? E o último, que aí nós vamos caminhar um pouco mais devagar depois, nos próximos domingos, Deus permitindo, se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente não fica triste, amém? Ok? Mas, caso ele não volte, nós vamos caminhar mais lentamente, vamos conseguir dar esses passos no livro, né? Que é a terceira parte, é sobre a consagração, que aí já é o fechamento do livro, do capítulo 22 até o capítulo 24. Então o livro pode ser dividido em 3 partes, tá bom? Conquista, herança e consagração. Hoje nós vamos ver essa segunda parte especificamente. Vamos entrar então nela. E aí eu quero trabalhar com os irmãos com essa pergunta. Como aquela geração conseguiu conquistar a terra e herdar a promessa? Como é que eles conseguiram essas duas coisas? Conquistar a terra e herdar a promessa da terra. Como é que eles conseguiram? E a partir dessa pergunta, a gente vai trabalhar como isso aplica às nossas vidas. Então, marca isso aí. Vamos pensar hoje como é que eles conseguiram conquistar a terra e herdar a promessa. É isso. Bem simples. Nesse sentido, meus irmãos, nós vamos examinar mais especificamente do 11:16 até o 22:9, né? Isso, 22:9. É o trecho que nós vamos caminhar hoje, essa noite, tá bom? Então vamos ver como é que eles conseguiram? Vamos começar então vendo essa pergunta, como aquela geração conseguiu conquistar a terra. Então nós vemos que aquela geração conseguiu conquistar a terra porque a vitória vem pela obediência. As conquistas de Israel, nós vamos ver aqui. A vitória vem pela obediência. Então eu vou explicar o bloco, você vai passando os olhos na sua Bíblia e eu vou pontuando, tá bom? Vamos ver aqui, do 11:16 até o 12:24, se você der uma passada de olho na sua Bíblia, o que você vai ver? Você vai ver o resumo das conquistas de Israel. É um resumo. Está fechando, esse trecho aqui, é o fechamento do bloco das conquistas, que é o primeiro bloco, é o fechamento. Inclusive, domingo passado, a gente viu uma parte dele, lemos um trecho dele, que foi aí o capítulo 11. Então, aqui é um resumo, está fazendo o fechamento. É como se estivesse dizendo assim, tá ok, teve todas essas batalhas, guerras, o Senhor fez milagres, tiveram derrotas também. No final, fazendo o fechamento aí, né? Fazendo aí a contabilidade, né? A pontuação. O que Israel conseguiu? Aí esse trecho que você está aí, tá? O que eles conseguiram? Primeiro, as terras conquistadas, que vai do 11:16 até o verso 23. Então vai falar toda a terra que eles conquistaram. Tá bom? Daqui a pouco eu vou pôr um mapa, vai ficar mais fácil para você ver isso aí. Depois do 12, versículo 1 ao verso 6, fala das conquistas que Moisés teve. Antes do povo entrar na terra, Moisés conseguiu conquistar 2 reis. Venceu 2 reis, que aí nesse trecho vai falar o nome deles. Tá? E depois do 12:7 ao 24, nós vamos ver as conquistas de Josué. São 31 reis que Josué venceu. 31. Depois você conta, tá? Será que é 31 mesmo? Conta depois. Você vai ver que é 31. Ele venceu 31 reis. Então, ao todo, 33 reis foram vencidos, somando 2 de Moisés com 31 de Josué. Então, aqui, esse trecho fala de como o Senhor deu aquela terra e deu os inimigos de Israel para eles, usando Moisés e Josué. Então, aqui é um resumo das conquistas. Mostra como isso aí aconteceu, tá? Então, por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque os israelitas eram muito inteligentes? Porque eles eram muito valentes? Não que eles não fossem, creio que eram, tanto valentes quanto inteligentes, mas não foi por isso. Você que tem caminhado com a gente esses domingos, foi por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque Deus assegurou essas vitórias. E segundo, porque eles obedeceram. Vocês lembram do domingo passado, quando a gente fez um balanço sobre a desobediência? Se valia a pena? Então, nos capítulos,
em que Israel é obediente, o que acontece? Eles vencem. Nos capítulos que Israel falha em buscar o Senhor, o que acontece? Eles perdem. Eles perdem. Então, o balanço final, né? O balanço geral, igual aquele programa lá, né? O balanço geral, qual é? Não vale a pena ser desobediente. É o que a gente viu. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, você sabe por que Israel conseguiu? Porque ele obedeceu o Senhor. Então, essa é a primeira resposta da pergunta. Como é que aquela geração conseguiu conquistar a terra? Obedecendo a Deus. Caminhando na promessa e na palavra dele. Seguindo a orientação do Senhor. Em vários trechos, nós já vimos isso, né, nas mensagens anteriores. Inclusive, há pessoas que depois escutam essas mensagens no canal da igreja. Então, se por acaso você vai ouvir depois, né? Enfim, já estou falando no futuro aqui, né? Lembre-se de consultar as anteriores, né? Lá vai ter isso tudo. E os irmãos também, se quiserem ouvir, vai ter tudo isso lá. Mas em vários momentos, nos capítulos que nós passamos, mostra que Josué obedeceu o Senhor. Josué obedeceu o Senhor. Josué fez o que Deus tinha dito que era para ele fazer. E o Senhor deu a vitória. Então, a chave para a vitória nas batalhas que nós travamos, nessa guerra santa, que para nós é uma guerra espiritual, elas vão ser vencidas na dependência de Deus e na obediência à sua palavra. E confiando nele. É assim, é simples. Então, como é que eles conseguiram conquistar? Obediência. Simples. Obediência. A obediência é a chave para a vitória. Vamos pensar a aplicação dessa primeira verdade para as nossas vidas, a vitória pela obediência? Eu vou trazer uma só. E a gente já vai caminhar para a próxima verdade. Essa daqui. Na guerra espiritual, meus irmãos, às vezes precisamos suportar a guerra para experimentar a paz. As pessoas muitas das vezes vêm para a igreja porque quer ter paz na sua vida. E muito bem, vão ter, porque a Bíblia diz que a paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá. Então a paz de Cristo é uma paz sobrenatural, é uma paz que enche os nossos corações, nos encoraja e nos sustenta, muitas das vezes em momentos extremamente desafiadores. Então a paz ela é real. E as pessoas que vêm para a igreja aqui buscando paz vão encontrar. Mas vão encontrar mais coisa. E uma delas é a guerra. É a guerra. Porque quem caminha com Cristo terá inimigos. Porque Cristo teve inimigos. Ou não teve? É claro que teve. Se ele teve, por que a gente não vai ter? Ou a gente acha que a gente consegue ser mais convincente que Jesus? Mais simpático que Jesus? Mais legal que Jesus? Eles não gostaram de Jesus, mas da gente eles vão gostar. Aí que eles não vão gostar. É aí que eles não vão gostar. E eles não têm Jesus aqui para poder investir. Né? Jesus não está fisicamente aqui, mas a gente está. Quem você acha que os inimigos de Deus vão investir? Na gente? Nos nossos? É óbvio que vai ser assim. Então, a pessoa quando ela vem para a igreja, ela tem que estar ciente que ela vai encontrar paz. Isso é verdade, mas ela também vai encontrar guerra. E aí, a gente tem que pensar o porquê que tem isso. Meus irmãos, só vai haver paz quando Deus a trouxer. E a paz é definitiva neste mundo só vai acontecer no fim dos tempos. Até lá, vai ser paz e guerra, paz e guerra, paz e guerra. Só que o mais interessante é que a paz que Cristo dá é uma paz que nos dá descanso em meio às batalhas do dia a dia. Então aqui nós temos que entender que na guerra espiritual nós vamos precisar suportar a guerra. Vamos precisar suportar. Nosso coração, o mundo, o diabo e os demônios. Isso vai acontecer. O inimigo vai usar pessoas, às vezes dentro da casa da gente, para nos atingir. No trabalho, dentro da igreja. E aqui não estou falando que existe crente endemoniado, não, tá bom? Mas muitas das vezes a gente dá lugar ao diabo. Não dá? Lembra lá que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Se ela está falando que a gente não pode dar lugar ao diabo, é porque a gente pode dar lugar. Porque senão não faz sentido. Faz. A Bíblia dizer para a gente que a gente não deve dar lugar ao inimigo. Se ela está falando isso, porque a gente pode dar lugar. E quando a gente dá, infelizmente a gente empresta a nossa vida para o inimigo. O inimigo vai fazer o quê? Vai atacar a igreja, usando a nossa vida. Vai atacar a nossa família, usando a nossa vida. Então é uma vida de vigilância constante.
Porque ou ele usa pessoas de fora da igreja, ou ele usa pessoas de dentro da igreja, membros, líderes, pessoas que estão se chegando, falsos crentes, verdadeiros crentes, enfim, todo tipo de contexto. E, enfim, nós não vamos entrar nisso, mas o ponto é, a guerra ela é real, ela acontece todos os dias, é a gente que fica achando que está tudo bem. Porque o sonho de muita gente é sombra e água fresca. Não é assim? Tem até música que fala isso, né? Meu sonho é ter sombra e água fresca. Não que você não possa ter sombra, não que você não possa ter água fresca, mas nessa batalha espiritual, sinto muito. Não. Tá bom? Você vai ter descanso em Cristo, vai ter encorajamento, vai ter fortalecimento, vai ter livramento, vai ter vitória pela obediência. Mas falar que você vai ter paz plena, não. Você sabia que você tem um inimigo que dorme com você e acorda com você todo dia? E que conhece cada segredo do seu coração? Você sabia disso? Não sabia? Tem. Se você quiser conhecê-lo, quando você chegar na sua casa, você dá uma olhadinha no espelho. Tá lá, tá bom? Eu não sei se você é daquela pessoa que um belo dia você olhou no espelho e falou assim, quem é você? Você não se reconhece, mas anos passaram, né? Está se reconhecendo. Quem é você? Mas você é você mesmo, né? E como diz o ditado, onde eu vou, eu tô, né? Então, é isso aí. O seu maior inimigo, muitas das vezes, é você mesmo. Dorme com você, acorda com você, passa o dia com você, está sempre ali. Seu coração é pecaminoso. Então, paz definitiva só Deus pode dar. Mas nessa vida, enquanto estivermos aqui, vai ser esse misto de paz no coração e guerra no dia a dia. Então, lembre-se disso. Mas, na obediência, você vai encontrar vitória. E a igreja de Cristo, na obediência, também vai encontrar. Como nós cantamos, Cristo ajudará. Tá? Cristo ajudará. Vamos ver a segunda verdade, meus irmãos? Respondendo essa pergunta que eu coloquei aqui. Como aquela geração conseguiu conquistar a terra e herdar a promessa? Bom, ela herdou a promessa porque a promessa era garantida. A promessa ela era garantida. Quem é o fiador dessa promessa? É no fio do bigode de quem que foi fiada? De Deus. Não que Deus tenha bigode, né? Mas, se remetendo ao ditado popular, no fio do bigode de Deus. Então, Deus prometeu, Ele cumpre. E nós vamos ver que Ele cumpriu. E de uma maneira maravilhosa, tá? Então, caminha comigo aí. Aqui agora nós vamos do 13 até o 22. Vamos dar um esticão aqui, tá? Então, eu vou passando, você vai dando uma olhada, eu vou pensando aqui contigo. Do capítulo 13, do verso 1 ao 7, nós vemos a terra que ainda havia de ser possuída. Né? A terra ainda a ser possuída. Capítulo 13, do verso 1 ao 7. Aqui nós vemos que Deus instruiu Josué, que já estava idoso. Aqui ele já está velho, já tinha se passado o tempo. A continuar a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Embora restassem territórios a serem conquistados, Deus promete que Ele expulsaria os inimigos e as terras deveriam ser distribuídas como herança. O que está acontecendo aqui? Tem terra que ainda não foi conquistada. Tem terra que ainda não foi. William, será que você teria como me arrumar aquele passador? Que lá tem um itemzinho que eu consigo mostrar aqui, beleza? Então aqui, nós vamos ver daqui a pouco no mapa que eu vou colocar, que havia terra que não tinha ainda sido conquistada nesse período aqui da vida de Josué. Mas Deus está falando, olha, eu vou dar a terra para vocês, continuem lutando e já dividam. Pode já dividir a terra, porque a terra é de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Melhor do que comprar apartamento na planta, né? Não é assim? Ó, não é seu, mas é seu. Garantia minha. Eu estou dando minha palavra, é seu. Já pode até dividir, fica tranquilo, né? É melhor que carta de consórcio. Vai sair, fica tranquilo. Tá bom? Então Deus está prometendo. Fiquem em paz que a terra será de vocês. Ele está prometendo isso aí. Tá bom? Conseguiram achar? Passador? Não está aqui? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, meus irmãos. Puxa vida. Está aqui. Obrigado. Desculpa, viu? Nós vamos ver aí no próximo, daqui a pouco vai passar aí para você, a divisão agora da terra, tá bom? Vai ser a divisão da terra, que vai ser a terra do leste do Jordão, que lá é a terra além do Jordão. Já vou mostrar para você no mapa. Tá aqui, ó.
a terra ainda a ser possuída, passamos a terra a leste do Jordão, além do Jordão, que vai do 13, do 8 ao 33. E a terra a oeste do Jordão, que é a terra de Canaã, que é do capítulo 14 até o capítulo 19. Obrigado, irmão. 14 ao 19. Então aqui você está vendo um mapa. Ó. O mapa da terra de Israel. Aqui ó, é o rio Jordão. Então a terra ela é dividida pelo rio. Mar da Galileia, onde no Novo Testamento, né, tem vários relatos de Jesus lá, fica na região norte. Aí o rio nasce aqui nas colinas de Golã, que é uma região montanhosa de Israel. O Israel moderno é esse aqui, ó, hoje. E aonde está acontecendo o conflito é bem aqui na pontinha, ó, tá? Então aqui a região norte é onde nasce esse rio. Esse rio vem, passa no Mar da Galileia, ele continua descendo e ele divide a terra de Canaã e a terra para além do Jordão. Ele divide e vem até o Mar Morto, que é o mar mais salgado do planeta. E se algum dia você viajar para lá, for passear, viu? Se for passear para lá, você não afunda aqui. Tem vídeos na internet que mostram. Você pode tentar, não dá para afundar. É mó legal aqui. Tá bom? Já não estou vendendo pacote turístico não, mas é interessante. Então aqui, primeiro a divisão dessa região, para além do Jordão. Depois a divisão dessa região, que é para o oeste do Jordão. Tá bom? Essa é a terra de Canaã. Então, nesse trecho aqui, meus irmãos, ó, as terras ao leste, que nós vimos, para além do rio, e a terra oeste é a terra de Canaã, tá? É esse trecho aí. Vamos ver a terra aqui, para além do Jordão. Foi dividido nessas 3 tribos que você está vendo. Do 13, 15 a 23, a porção dos Rubenitas. Do 13, 24 a 28, a porção dos Gaditas. E do 13, 29 a 33, a porção da meia tribo de Manassés. Ficou assim. Deixa eu levar o mapa. Olha aqui, ó. Manassés, olha o rio aqui, ó. Manassés, Gade e Ruben. É essa divisão aqui. Tá bom? Essa é a terra. E a terra para o oeste do Jordão, que é essa região aqui, ó. Vamos ver como ficou? Olha que tanto de tribo. É todo esse trecho. Por que eu estou dando essa esticada maior? Porque não vai ser prudente, como expositor, eu ficar vendo detalhes desses versos. Tá? Não que não seja importante para a sua vida. Cada versículo da Bíblia é importante. Mas é o seguinte, esses versículos eles tinham uma finalidade para aqueles leitores originais, que para a gente hoje é um pouco mais distante. Então, se você quiser se deter depois com o tempo nesses versículos, eu acho que vale a pena. Mas para essa meditação dessa noite, eu acho que não vai ser muito prudente. O que a gente precisa tirar disso aqui, meus irmãos? Deus cumpriu a promessa. Ele deu terra para Caleb, Judá, Efraim, Manassés. Aqui tem uma porção restante, né, do 18, do 1 ao 10. Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali, Dan e Josué. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa aqui. Porque o texto, eu estou mostrando como o texto é desenvolvido. Presta atenção, na divisão da terra de Canaã, que é o que Deus tinha prometido também, olha como é que ele começa a divisão. Ele começa com quem? Caleb. E ele termina com quem? Com Josué. Olha que coisa fantástica. Isso não te faz pensar algo? Quando Moisés enviou os 12 espias, quais foram aqueles que creram na promessa do Senhor? Caleb e Josué. Então aqui esse texto mostra para a gente algo interessante. Deus começa a divisão e termina a divisão honrando aqueles que creram na sua promessa. Olha que interessante. Porque dos 12, 10 voltaram falando, não, eles são gigantes, a gente vai morrer, a gente vai perder, não vai sobrar nada. E os 2 falaram, não, nós vamos sim, Deus vai dar essa terra, nós vamos vencer. Eles creram. E aqueles 10 não entraram. E esses 2 entraram, junto com a sua descendência. E eles entraram, e além de entrar, Caleb é o primeiro, e Josué fecha. Olha que interessante. Vou convidar você a ir comigo lá, no capítulo 14. Capítulo 14.
E aí vai falar sobre isso. Eu quero focar só no verso 6 a 15. Olha o que diz, 14, 6 a 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então você veja, é Calebe falando com Josué, aqueles dois homens que tinham crido. Os dois estão conversando agora. Eu tinha 40 anos, esse texto é lindo, de verdade, lindo. Quando eu estava lendo, meu coração assim se aqueceu. Olha que coisa maravilhosa. A conversa de dois homens de Deus, fechando a vida deles de fidelidade ao Senhor e a maneira como eles lidam com as promessas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para os teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida esses 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Olha a fé desse homem. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Ou seja, me dá aquela terra dos anaqueus que eu, aos 85 anos, tenho força para ir lá guerrear e conquistar essa terra segundo Deus prometeu. Um homem com 85 anos que tem garra, tem fé, tem esperança e perseverança. Eu creio que o Senhor cumprirá a sua promessa, eu hei de herdar aquela terra. 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arbá, porque Arbá era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Olha que coisa maravilhosa, ver a fé desse homem, de como ele estava seguro, crendo na promessa de Deus, como ele continuava com essa esperança. Agora vamos lá para o fechamento da divisão, que está no capítulo 19, verso 49. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, ele lhes deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas terras que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas das tribos israelitas repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e assim terminaram de repartir a terra. Interessante notar aqui, meus irmãos, que aquele que guerreou, aquele que conduziu, aquele que Deus chamou para poder liderar o povo de Israel na conquista, ele não foi o primeiro, ele foi o último. Olha que interessante. Ele assegurou com que todos tivessem a parte que Deus tinha prometido, e no final, depois que tinha sido dividida a terra, como diz aqui no final do 51, e assim terminaram de repartir a terra, ele foi o último. É bem aquela ideia de que o último a abandonar o navio é o capitão, né? Não é assim? É justamente isso. Então nós vemos aqui um homem de Deus, um homem de caráter, um homem que realmente estava à altura do chamado de Deus. Não por ele mesmo, pela graça de Deus, mas também pelo coração fiel e perseverança e obediência que ele tinha. Então você veja como Deus cuida dos seus e como Deus cumpre as suas promessas. Quando você olha aqui,
só vendo o versículo por versículo, é como a gente chama de olhar a floresta focando na árvore. Quando você vai ver uma floresta, se você focar demais na árvore, você perde o todo. Esse é um trecho que, prioritariamente, vale mais a pena você ver o todo primeiro. Porque vendo o todo, você consegue ver essa beleza. E é interessante você perceber que Deus, Ele cumpre toda a sua promessa dando a terra. Não só para aqueles que Ele tinha prometido além do Jordão, mas para aqueles que Ele tinha prometido Canaã. Mas Ele lembra-se de abrir a divisão e fechar a divisão com aqueles que creram, quando todos os outros duvidaram. Olha que fantástico. Então é o seguinte, vale a pena você continuar a perseverar confiantemente nas promessas de Deus. Deus não há de esquecer isso, nem fechar os olhos. Às vezes, quando ninguém mais crê, você precisa crer, porque é na fé que Deus vai honrar a sua fé. É na perseverança dela. A gente olha para uma pessoa desanimado, olha outra pessoa desanimado, olha outra pessoa abandonou os caminhos de Deus, olha para outra pessoa só reclama, olha para outra pessoa já mudou de ideia, e a gente começa a ficar com isso, sabe? Ah, mas será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Tem tanta gente que não está nisso mais, tem pessoas que hoje estão com outro projeto de vida, será que vale a pena? Eu acho que isso daqui mostra para a gente que vale. Vale muito a pena. De 12, 2 herdaram. Isso nos mostra também que a maioria, muitas das vezes, não vai desfrutar essas bênçãos. Infelizmente. Não porque Deus não queira, mas porque essas pessoas não querem. Mas seja aqueles que creem, que vão desfrutar. Porque Deus é fiel. Sem sombra de dúvidas, Ele é. Continuando, meus irmãos, aqui nós vemos, então, a divisão. Tem um mapa aqui. Aqui a divisão das terras para além do Jordão, a leste, e a divisão das terras na terra de Canaã. Né? Então, Naftali, Azer, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, um trecho de Judá e Simeão, e Judá também. Mas temos aqui algumas regiões que não tinham sido conquistadas, né? Como a região da Filistéia e outras regiões aqui. Essa é a divisão da terra. Olha como é que Deus dividiu a terra de Israel, cumpriu suas promessas, isso é bem interessante. Depois nós vamos ver as cidades especiais, que é do 20 até o 21. Nós já estamos encerrando esse trecho. As cidades especiais. O que são as cidades especiais? São as chamadas cidades refúgio. Do capítulo 20, do verso 1 ao 9, nós vemos as cidades refúgio, e depois do 21, do 1 ao 42, as cidades dos levitas. Se você der uma olhada aqui, não tem Levi. Vocês lembram por quê? Porque o Senhor seria a herança deles. No livro diz isso. Então a tribo de Levi era a tribo daqueles que serviriam no tabernáculo e depois no templo, e eles não tinham terra. Por quê? Porque o Senhor seria a herança deles. Eles não têm terra. Mas eles teriam cidades para eles morarem. Então por isso aqui que tem a cidade dos levitas. E o que é cidades refúgio? Cidade refúgio era um recurso da graça de Deus para pessoas que, por acidente, ou seja, sem dolo, acabaram levando outras pessoas à morte. Então nesse caso, para evitar que essas pessoas fossem assassinadas pelos familiares daquele que foi morto, existiam cidades onde essas pessoas poderiam se abrigar e elas não poderiam ser mortas ali. Na antiguidade, quando acontecia uma situação dessa, seja por dolo ou não culposo, né, que a gente fala na nossa lei, seja um acidente que acabou ocasionando a morte de alguém, naquela época, o que acontecia é que eles fugiam para outros lugares. Fugiam para outros países, outras terras, e lá iam viver. Mas a ideia de Deus é que aqueles que estão dentro da terra não saiam de lá, fiquem ali. Mas pode acontecer deles se envolverem em situações em que eles podem levar outras pessoas a perderem suas vidas. Então o que eles fariam? Eles não deveriam sair da terra. E eles também não poderiam ficar lá porque poderia correr o risco de, às vezes, algum familiar querer vingança e matá-los. Então o que Deus fez? Ele criou as cidades refúgio, que são cidades que funcionariam como refúgio, ou seja, a pessoa vai para lá e ela tem que morar lá. Enquanto ela estiver lá, ela está em segurança. Ninguém pode matá-la lá, tá bom? Para evitar a vingança. Enquanto elas estiverem lá, elas vivem a vida de paz. Se por acaso elas saírem de lá, elas vão sair da cobertura de proteção que o Senhor tinha dado. Então Deus, Ele cuidaria até dessas coisas, tá bom? Então por isso que tem essas cidades. E depois a questão da fidelidade de Deus. Vamos dar uma olhada lá no 21, 43 a 45?
Aqui é o fechamento. E olha que texto maravilhoso. 21, 43 a 45. Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então aqui a gente vê o quê? O Senhor é fiel. Ele disse que eles iriam vencer aqueles inimigos. Eles venceram. Ele disse que iria dar a terra. Ele deu. Ele disse que eles iriam habitar. Eles habitaram. Ele disse que eles estariam numa terra que mana leite e mel, que eles iriam viver daquela terra, que aquela terra seria produtiva, que aquela terra iria sustentar os seus filhos, suas famílias, e que eles iam poder desfrutar da bênção e do descanso do Senhor naquela terra. E eles puderam fazer isso. Às vezes a gente olha, meus irmãos, para as promessas de Deus para as nossas vidas hoje como igreja, que são promessas espirituais, celestiais e promessas para o mundo vindouro, e a gente acha até bonito, sabe? Fala assim, coisa maravilhosa, deve ser o céu, né? Estar com Deus, poder desfrutar da presença de Deus, sem o pecado, sem a morte, sem a dor. Mas para a gente é uma coisa muito etérea, muito distante, né? Assim, muito distante isso. Primeiro que ninguém quer morrer, né? Já começa por aí. A gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Mas assim, é uma coisa muito etérea, né? Muito assim, conceitual, teórica. Esse texto mostra pra gente que as promessas de Deus não são etéreas, nem conceituais, nem teóricas. Elas são reais, concretas. Essa terra existiu, essas pessoas existiram, eles moraram lá por longos séculos e desfrutaram da promessa de Deus. E quando eles não desfrutavam disso, não é porque Deus não cumpriu, mas é porque eles pecaram. Então as promessas de Deus são reais. E você sabe que isso parece óbvio, mas ao mesmo tempo na nossa vida não é tão óbvio? Porque se a gente realmente se apegasse às promessas que nós temos em Cristo, será que a gente ia reclamar tanto? Será que a gente ia desanimar tanto? Será que a gente ia trocar Deus por coisas tão sem valor? Como geralmente acontece? Você já parou para pensar o que você herdará em Cristo? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Eu garanto que é mais do que você já teve na sua vida e muito mais do que você sequer imagina. Porque para mim é a mesma coisa. Mas por que a gente se esquece tão rápido das promessas de Deus? Por que a gente desanima tão rápido com promessas tão maravilhosas? Acho que a gente poderia pensar muitas coisas, mas de início é porque para a gente é uma coisa tão distante, uma coisa tão teórica, tão etérea, né? Conceitual demais. Mas esse texto traz a gente para a terra. Porque quando eles estavam lá amassando barro e fazendo tijolo, cozinhando tijolo no Egito, eles ouviam essas coisas. Eles ouviram que os seus pais tinham ouvido do seu pai Abraão que um dia eles herdariam uma terra. E lá, enquanto eles estavam durante 450 anos amassando tijolo lá no Egito para poder fazer monumentos e coisas assim, o que será que não passou no coração deles? Terra? Eu vou herdar é trabalho, chicote nas minhas costas, isso que eu vou herdar. Provavelmente eles tiveram essas dificuldades. Mas chegou o dia que o Senhor levantou um libertador. E o Senhor, com mão forte, os tirou daquela escravidão. E o Senhor os levou para essa terra. E agora chegou o dia de eles tomarem posse da promessa. Talvez hoje você tenha enfrentado situações desafiadoras. Está amassando barro aí para fazer tijolo. Nada contra oleiros. Nem olaria, tá bom? Mas talvez essa situação. E fica assim muito distante. Deus me prometeu um reino celestial, mas aqui é só amargura. Mas o seu amanhã não vai ser determinado pelo seu hoje. Ele é determinado pelo Deus que prometeu o amanhã. Então, meus irmãos, uma coisa para a gente pensar. Nós temos que viver o nosso hoje, por mais difícil que seja, olhando para o amanhã de Deus. A gente precisa olhar para o amanhã de Deus. Porque Ele prometeu e Ele é fiel. Ele não tinha prometido para o povo?
Ele não cumpriu? Ele não te prometeu? Por que ele não vai cumprir? Agora, se você crê nessas promessas, se você crê que é assim, se você crê que de fato Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as maravilhosas promessas dEle, por que você está desanimado? Qual o motivo? Aquela geração que estava lá no Egito, muitos deles não entraram, mas os filhos deles entraram. Pode ser, meus irmãos, que a gente passe uma vida de muita luta aqui, mas quando nós estivermos com Cristo, nós já desfrutaremos da herança. E melhor, aqueles que têm investido na vida de seus filhos, os pais que têm levado isso a sério, e a minha oração é que cada pai e mãe faça isso, eles também caminharão nessa fé, e eles também herdarão. E o nosso Deus é tão bom, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que além de nos dar essas promessas futuras, Ele ainda é bom e nos dá bênçãos e graças hoje. Então a gente tem bênção hoje, amanhã, depois da manhã e na eternidade. Então volta a pergunta, por que você está tão desanimado? O que está acontecendo? Será que é porque você tirou os olhos das promessas de Deus? Esse texto fala ao nosso coração, o Senhor é fiel, Ele vai cumprir. Ele não vai esquecer da gente. Não vai esquecer. Então aqui esse texto mostra isso pra gente, sabe, meus irmãos? A gente tem que ter um coração firme. Firme no Senhor. E caminha nisso. Nós vemos aqui fidelidade de Deus. E no capítulo 22 vai ser o fechamento da conquista. Do verso 1 ao 9 a gente vê isso aí. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes, tendo feito tudo quanto Moisés seu servo vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei, que é aqueles que estavam na terra fora de Canaã, né, além do Jordão. Nunca desamparastes vossos irmãos até os dias de hoje, mas atendestes cuidadosamente às ordens do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. E ele vai continuando, e no finalzinho aqui diz: assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Então o que a gente vê aqui é o fechamento. Aquelas primeiras tribos que tinham que esperar, depois se você quiser dar uma olhada lá no 1, 12 a 18, você vai ver que Josué tinha falado para eles, ó, vocês vão dar essa terra além do Jordão, mas vocês não vão poder parar de lutar até que todo mundo tenha a sua terra. Depois que todo mundo tiver sua terra, todos os inimigos tiverem sido vencidos, tudo acabou, aí vocês podem voltar. E aqui esse trecho é agora. Tudo já terminou. Então Josué está dizendo para eles, agora vocês podem voltar. E eles voltaram. Tudo que Deus tinha dito que ia fazer, Ele fez. Tudo. Aplicando esse texto, esse trecho, né, para a nossa vida, meu irmão. A posse das bênçãos de Deus é sempre de acordo com o plano de Deus. Não é bagunça. Deus não levou o povo lá para ser uma horda de bárbaros vandalizando a terra de Canaã. Não, era para destruir os inimigos e depois o Deus, que é o Senhor da terra, ia dividir cada porção. Ah, essa terra é para você, essa é para você, essa é para você, essa é para você. Vocês vão ficar além do Jordão, vocês vão ficar para cá. Não é bagunça. Com Deus não tem bagunça. Então o que Deus promete, Ele vai seguir segundo os planos dele. A gente, muitas vezes, quer as promessas de Deus do nosso jeito. Não vai ser. Sinto muito, você vai se frustrar. Mas do jeito que Deus falou, vai ser. Então se alegre no plano de Deus, porque aí você nunca vai se frustrar. Né? E de certa forma, a gente vê o quê? Um Deus que pega o caos e transforma em ordem. Lá em Gênesis 1, no começo, não diz? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, não é assim? E Deus disse, haja luz. E aí ele começa toda a ordem. Deus está agindo agora dessa maneira em Canaã. No meio de tanta guerra, matança, destruição, aí ele vai do caos da guerra trazer a ordem. E é assim na nossa vida. Ele pega a nossa vida um caos e traz ordem.
E a igreja é parte dessa ordenação de Deus, como Ele vai colocando cada coisa no seu lugar. Porque a gente precisa ter esperança, esperar Deus agir, ter a maneira dele trabalhar, a fim de que Ele organize cada coisa. Outra coisa, meus irmãos, é que a bênção, ela vem na medida da obediência. É na medida da obediência. O povo, ele foi ocupando a medida em que obedecia. E quanto mais ele obedecia, mais Deus ia dando terra. Então as bênçãos, elas são na medida da obediência. Muitas das vezes a gente reclama da nossa vida. Mas você já parou para pensar que a sua desobediência pode ser o fator que está levando a sua vida a estar desse jeito? A gente quer desobedecer o quanto a gente quiser e não quer arcar com nenhuma consequência. Esse mundo não existe. Essa fase do joguinho não está aberta. Não tem. Essa fase lá do joguinho não tem para jogar, tá bom? A que tem quando você obedece, você alcança vitórias. Quando você desobedece, você tem as consequências da desobediência. O mundo real é assim. O de verdade é assim. O da fantasia, que às vezes as pessoas têm na cabeça, não. Mas o da vida real é esse. Então, a bênção, ela vem na medida da obediência. Tá? Infelizmente, nós vemos algumas coisas aqui. Infelizmente, o pecado ainda permanecerá presente mesmo nas conquistas. Dá uma olhada comigo lá em Josué 13:13. 13:13. Olha o que diz. Contudo, os israelitas não expulsaram os jesureus, nem os maacateus. Eles ficaram vivendo no meio de Israel até o dia de hoje. Não foi todo mundo que saiu. Tinha gente lá que não era para estar lá e ficou. Primeiro que a gente já lembra dos gibeonitas, né? Que não era para estar lá e ficou. Né? Já não era para estar lá. Fizeram coisa errada, tá, beleza. Entra aí, né? É o famoso, vai, tá, entra aí. Aí depois, esse pessoal aqui, que não era para estar lá e ficou. Agora dá uma olhada no 15:63. 15:63. Os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Também não eram para estar lá, ainda mais em Jerusalém, né? Não era para estar lá, mas tá. Sabe o que isso mostra pra gente? Meus irmãos, você pode ser obediente ao Senhor e Deus te dá muitas conquistas. Muitas. Mas esses dois versos mostram pra gente que a terra de Canaã não é o Éden. A Bíblia tem sempre essa expectativa. Agora sim, voltamos para o jardim. Agora nós estamos no lugar da bênção de Deus. Não tem mais pecado. Aqui a gente vai ser feliz. Só que não. Porque ficou gente lá que não era para ficar. Então isso mostra para a gente que ainda não é aqui. É a bênção. Ela é ótimo, mas ainda não é aqui. Não está ainda 100%. Está 90%, mas ainda não é aqui. Isso mostra para a gente que ainda tem uma esperança futura. Um lugar onde o pecado não existirá. Mas aqui ainda não é o Éden. O homem ainda não voltou para o Éden. É um lugar de bênção, de prosperidade, de paz, de descanso. Mas tem gente que não era para estar lá. É a mesma coisa, igreja. Não é gente que... Tudo bem que tem gente que às vezes, né, a gente fica pensativo. O que está fazendo na igreja? Mas o ponto é esse. O ponto é, na igreja... ainda tem pecado. Aqui não é o Éden. Não é. Aqui é o lugar da presença e da bênção de Deus. O povo de Deus, não o prédio. O povo de Deus é o lugar da presença e da bênção de Deus. Perfeito. Mas aqui ainda não é o paraíso. Não é. Ainda tem pecado, ainda tem dificuldade. Não está perfeito ainda. Então a gente tem que estar ciente disso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se frustram com a igreja. Se frustram com pessoas. Achando que aqui é a terra prometida. Mas não é mesmo. A começar pelo pastor. Não é. Não é. Então vai ter jebuseu, maacateu, gibionita. Vai ter esse pessoal. Vai ter pecado. Vai ter luta. Vai ser sim. Lembra da parábola do joio e do trigo? Da grande pesca? Das ovelhas e dos bodes? Jesus em muitos textos falou que ainda haveria pecado em meio à igreja visível. Então isso ainda vai acontecer. E de certa forma, Deus permite o mal entre o seu povo para provar sua fidelidade. Sabia? Nosso Deus é mestre de
Não de ficar colocando pegadinha pra gente, não é isso, mas de colocar situações para que a nossa fé seja aprovada. É verdade isso, pastor? O que diz Tiago 1? Se alegrem grandemente quando vocês passarem por várias provações. O que é provação? A dificuldade. Provação vem de prova. Criançada, o que é prova? É um terror. Não é assim? Ai, não quero fazer prova. A prova é um teste. Não é assim? O nosso Deus coloca testes para provar. E Ele permitiu que essas pessoas estivessem lá para provar a fé do seu povo. E, infelizmente, o seu povo vai cair. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 29 a 31, nós lemos: quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações, cuja terra está entrando para tomar posse, e os expulsares e habitares na tua terra, cuida para não te enganares imitando-as, depois que elas forem destruídas diante de ti, e para que não perguntes sobre seus deuses, de modo que essas nações cultuavam seus deuses. Pois quero fazer o mesmo. Não as imiteis quando cultuardes o Senhor teu Deus, porque elas fizeram para com que os seus deuses, tudo que o Senhor rejeita e considera abominação, queimem no fogo para seus deuses até seus filhos e filhas. Então ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem lá, vai ter gente lá que vai ser prova na tua vida. E está lá para isso. Mas não é para você cair na pilha deles. Tá bom? Estou avisando. Vocês vão estar lá, vai ter gente que adora falsos deuses, tá bom? Pensa aí no lugar onde Deus te colocou. Gente que não conhece a Deus, não conhece a Jesus, é uma tribulação na sua vida, tá bom? E tá lá, foi Deus que permitiu que estivesse lá. Não adianta você querer arrancar a pessoa, não. Não sai daqui, não vai, não. É para você passar no teste. O que aconteceu com eles? Deuteronômio 7,4. Vamos ver se eles passaram? Pois elas fariam seus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. E foi justamente isso que aconteceu. Os próximos séculos, os israelitas vão começar a adorar os deuses daquela terra. Lembra de Elias? Os israelitas estavam adorando quem? Baal. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que Deus permite isso para provar a nossa fé. Mas em meio aos desafios haverão aqueles que se levantam com fé inabalável. Caleb, 85 anos, dizendo, Senhor, eu quero aquela montanha lá. Eu sei que eu vou conquistar. E ele herdou. Meus irmãos, é no meio da prova que quem cai, cai. Mas quem crê, fica de pé. Então tudo depende do nosso coração, da nossa fé diante do Senhor. Você tem caminhado nisso? Tem perseverado em fidelidade? E as três últimas. Deus deixou claro que os seus planos de misericórdia estariam disponíveis para qualquer pessoa que precisasse. A cidade de refúgio é uma maneira de Deus mostrar que aqueles que precisam da graça de Deus encontrarão em Deus graça. Ele deu a terra e criou meios para que as pessoas que precisassem e pudessem contar com a misericórdia, pudessem encontrá-la. Então Deus deu a terra para bênção, descanso e graça. Olha que coisa maravilhosa. E não é assim no reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar de refúgio, não é um lugar de misericórdia, não é um lugar de renovo, de restauração, de mudança, de reconciliação, de mudança de vida. Não é justamente assim? A gente vê, meus irmãos, que o descanso é uma bênção do Senhor. Eles só teriam descanso porque Deus deu aquela terra a eles. E por último, eu quero fechar dizendo para você que o herói da conquista de Canaã é Yahvé, não é Josué. Quem venceu foi Deus. No reino de Deus, Deus é o herói. Ele vence as batalhas. Então, se eu e você tentarmos vencer a batalha da semana que Deus tem colocado para a gente, ou as guerras que Deus vai preparar para as nossas vidas, sem contar com Deus, você vai perder todas. Talvez você ganhe alguma, mas provavelmente você vai perder todas ou a maioria. Porque invencível mesmo é só Deus. Quem venceu essa conquista foi Yahvé, foi o Senhor. Ele é o rei guerreiro invencível. É Ele. Então, pensa aí nas batalhas que você tem enfrentado, na guerra espiritual, na batalha, na guerra santa que a igreja tem travado todo dia. Temos confiado no Senhor?
Ele tem sido aquele que de fato vai à frente e assegura a vitória. Diante disso, meus irmãos, vamos ver alguns textos que nos mostram como isso encontra cumprimento para nós na pessoa de Cristo. Mateus 5,5 nós lemos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, aqueles que têm o coração no reino, e um coração que reflete o reino de Deus, eles herdarão a terra. Em Romanos 4,13 nós lemos: porque a promessa que ele seria herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Aqui algo interessante: alguns estudiosos acham que essas promessas do Antigo Testamento são para Israel, para serem cumpridas na terra de Israel no futuro. Pode até ser que socorra, mas para mim isso é secundário, por causa desse versículo. Porque aqui nós vemos que o descendente de Abraão, Jesus, ao qual as promessas de Deus são sim, ele não vai herdar a terra de Israel. Olha o que está escrito aí. Ele vai herdar o mundo. Aqui não se trata da terra de Israel. Cristo é Senhor sobre o mundo e Ele é dono do mundo. A herança não vai ser de um país. A herança vai ser do planeta. E nós com Ele também herdaremos todo o mundo. Você imaginou? Para você aí, que tem mais ou menos a minha idade, está aí na casa dos 40 e não tem casa própria. Que a nossa geração é um problema ter casa própria, né? Não tem casa própria, não tem um terreninho, não tem nem terreno lá no cemitério. Que é caro também, viu? Não é barato, não. Por isso que cremação é mais barato, sabia? Mas isso é conversa para outro dia. Você, mesmo que você passe a sua vida toda sem uma casinha, né? Em Cristo nós vamos herdar o mundo. Hoje os ímpios são donos de terras, latifúndios, extensões gigantescas e até falsos profetas, que são donos de fazendas que são quase o tamanho de estados brasileiros. Eles não herdarão, porque Cristo herda a terra e nós com Ele. Então fique em paz. Se você não teve casa própria nessa vida, você vai ter o mundo em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Eu te disse que essa é uma palavra de encorajamento. Os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Apocalipse 5,10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E por fim, Apocalipse 21,17. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, a partir disso, e outros textos que nós poderíamos meditar, eu quero deixar essa verdade para você, olhando para Cristo. O Pai nos proveu seu Filho, Jesus Cristo, nosso Josué, que está nos conduzindo nas batalhas, a fim de que herdemos uma nova terra, um novo mundo. O povo de Israel herdou aquela terra, nós herdaremos o mundo em Cristo. Nós reinaremos com Ele. Nós habitaremos no novo céu e numa nova terra. As promessas que nós temos são excelentes. Diante de tudo isso, por que você está desanimado? Olha quantas promessas Deus tem para a sua vida e para mim. Por que você está desanimado? Porque algo na sua vida não saiu do jeito que você queria? Novidade. Na vida das pessoas é assim mesmo. Mas em Deus nós temos promessas maravilhosas. E conforme nós vimos essa noite, Ele é fiel. Porque aquele que prometeu é fiel.